O Estrelando está começando e hoje você confere a primeira parte da entrevista sobre karma. O meu entrevistado é Milo Quadros. Estamos gravando aqui em Santos, no Centro Budista. E logo depois ainda tem dicas para você. Não saiam daí. Meu entrevistado aqui ao lado é do signo de Áries, ele tem a lua no signo de Virgem e o ascendente dele é Escorpião. Nós estamos gravando aqui no Centro Budista Kadampa Lanrim. O nome dele é Milo Quadros. Milo, muito obrigado por ter cedido o espaço e o seu tempo para poder dar essa entrevista para nós. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês e gravar essa entrevista. Muito obrigado. E eu tive contato com o Milo através de uma informação que você ia dar um curso aqui no final de semana no Espaço sobre karma. Eu achei interessante. Qual é a visão do karma pelo budista? Esta é a ideia. Você poderia falar para mim sobre isso? Sim, do ponto de vista budista, o karma é um exemplo especial da lei de causa e efeito, segundo a qual as nossas ações de corpo, fala e mente são causas. E as nossas experiências são os efeitos dessas ações. Então, para o budista, todo tipo de experiência é um amadurecimento de um karma, de uma ação. Então é assim, é aquela velha ideia que atos têm consequência. Exatamente. Nossas ações, todas elas, de corpo, fala e mente, vão produzir consequências. E essas consequências são as nossas experiências. O que eu planto eu vou colher, não é isso, mais ou menos? Exatamente. Mas me fala uma coisa, a gente tinha conversado até por telefone antes da entrevista sobre, existe karma bom e karma ruim? Existe karma positivo e karma negativo. Nossas ações positivas, elas são karma positivo e amadurecem como experiências positivas. E nossas ações negativas amadurecem como experiências negativas, ruins. Então esse é o karma negativo. O que seria um karma bom e um karma ruim, por exemplo? Como é que eu identifico são ações positivas e ações negativas? Ações positivas são as nossas ações motivadas por uma intenção positiva, são ações virtuosas. Isso produz felicidade. E ações negativas, elas são motivadas pelas nossas mentes negativas, que no budismo a gente chama de delusões. Raiva, apego, inveja, ciúmes. Isso nos leva a desenvolver uma visão de mundo negativa, como uma alucinação, e daí surgem intenções negativas, ações negativas, karma negativo e como consequência depois experiências de sofrimento. A gente tem alguns pontos na carta astrológica que a gente pode identificar áreas da vida que são especificamente aquelas áreas que a gente vem pagar algo, né? Que a gente está devendo algo, aquilo foi negligenciado ou você fez mau uso daquilo numa outra vida. E esse mapa apresenta em que área específica. Como é que no budismo se identifica que a pessoa tem um karma no seu relacionamento? Existe um karma com o seu filho, existe um karma de saúde. Existe como vocês identificarem isso? Então, todas as pessoas com quem a gente convive, a gente encontra, isso tem a ver com o nosso karma, é o nosso círculo kármico. Mas no budismo a gente não tem essa noção de que tem que pagar algo. É simplesmente ação e efeito. Então você criou o karma e aquilo amadurece como uma experiência. Não que você tenha que saldar alguma dívida ou pagar, é simplesmente o efeito de uma ação. E antes dela amadurecer, a gente tem a liberdade de purificar a nossa mente, de mudar o nosso karma através de muitas outras ações. Por exemplo, ações positivas. Ou se a gente fizer muitas ações negativas também, influencia, vai mudando, né? Por exemplo, quando eu falei assim de pagar uma dívida, você citou isso, de pagar uma dívida, e você cita assim, a gente só tem ação como uma reação. Por exemplo, se você prejudica alguém, né, isso vai ter uma reação. Então, se você prejudica alguém numa vida, você cria o karma para você ter uma experiência semelhante à que você fez. Então, é uma dívida, então, é um pagamento para você vai ser prejudicado, possivelmente. Né? Além disso, tem outros tipos de efeito kármico dessa mesmo tipo de ação. Cada ação pode produzir vários tipos de efeito kármico, mais de um efeito. Por exemplo? Tem um efeito que a gente chama de efeito ambiental no budismo. Então, o ambiente onde a gente vive ou mora tem relação com o karma que amadureceu. Então, por exemplo, ações se você faz uma ação negativa, como tirar a vida, como efeito ambiental, normalmente isso amadurece, você renascer num lugar meio que morto, onde tudo é difícil, você não tem recursos, extrema miséria,
esse tipo de ambiente. É o efeito ambiental da sua ação de matar. Como um efeito que é semelhante à ação, você pode ser morto, você pode sentir muitas dores no corpo, ter doenças, seu tempo de vida é mais curto, porque você encurtou o tempo de vida da outra pessoa. Ah, então você passa como um sofrimento maior. Tem também um tipo de efeito kármico que a gente chama tendência similar à causa. Então, a gente tem a tendência natural a continuar fazendo o mesmo tipo de ação. Isso nos prende num ciclo kármico de repetição, de fazer e experienciar o efeito. Então, como tendência similar à ação de matar, você nasce e tem uma propensão natural a ir para a guerra, por exemplo, ou a pescar, ou tirar a vida de outros seres. E a gente faz isso com alegria, sem achar que tem nada de errado nisso ou prejudicial. Me sugere várias perguntas isso daí, que eu vou deixar para o segundo bloco. Mas assim, eu tenho uma assim, quem é que julga esse tipo de ação positiva ou ação negativa e de que forma que eu vou pagar na outra vida? Vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Não saia daí, já já estamos de volta. Seu condomínio é associado ao sindicato? Verifique lá no seu demonstrativo se você paga contribuições, porque é importantíssimo estar presente ao sindicato, contribuir com ele financeiramente para que nós possamos continuar oferecendo os melhores serviços dentro dessa área, civil, trabalhista, parte de ajudar você a resolver conflitos. E de brinde, nesse mês agora de janeiro, você vai receber, associando ao sindicato, uma cópia do manual. Basta que compareça lá ao sindicato, você síndico, com a sua ata de assembleia, e fazendo a inscrição, sendo aprovada, você já leva o manual. Até lá! Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é Milo Quadros, estamos falando sobre karma. Milo, deixei a pergunta para o primeiro bloco. Quem é que julga a ação e, na verdade, a consequência daquilo que vai ser kármico para nós? Então, essa é uma lei natural de causa e efeito. Então, não tem ninguém que julga. É igual você põe o dedo na tomada e você toma choque, porque a eletricidade dá choque. Não é que tem alguém na companhia elétrica que vai falar, agora você não podia fazer isso, dê choque nele. Estou te fazendo perguntas básicas até. Claro. Tipo assim, você desencarna. Aí fala assim, bom, você não agiu bem aqui, não existe isso. Então, é uma lei universal que faz um processo da reencarnação. Ali você tem todo o desenvolvimento disso, do que é bom, o que é ruim, o que foi bom, o que é ruim. Isso tem a ver com o funcionamento da nossa mente, com como a nossa mente atua, funciona. Tudo que a gente faz deixa marcado na nossa mente muito sutil, deixa marcas kármicas. E quando essas marcas kármicas, que são potenciais, eles amadurecem como uma experiência. Então está tudo na nossa mente, inclusive o nosso próximo renascimento. No budismo a gente acredita nisso. Nós podemos minimizar ou negociar um karma? Um karma ruim, no caso, né? Então, o karma, tanto positivo quanto negativo, ele pode ser modificado, destruído. Então, mentes muito negativas podem destruir nossas virtudes, nossos potenciais bons, né? Destruir nosso mérito, nossos potenciais para ter experiências boas, para conseguir as coisas boas. Da mesma maneira, ações virtuosas, muito positivas, com intenção de purificar a mente, né, ou ações muito positivas, elas têm o poder de destruir a negatividade da nossa mente, de destruir o karma negativo. Então a gente purifica e não tem que experienciar o efeito daquelas ações kármicas, se a gente praticar a purificação. Estou sendo bem advogado do diabo. Um exemplo prático disso. Então, por exemplo, num dia você faz muitas ações positivas, virtuosas. O que são ações virtuosas? São ações que beneficiam as outras pessoas, motivadas por amor, por compaixão, não é? Então a gente pode fazer muitas ações positivas num dia, mas depois fica com raiva. E essa raiva muito intensa pode destruir, diminuir o efeito dessas ações positivas. Então a gente pode fazer uma ação positiva e se arrepender depois, isso também diminuir o efeito positivo dessa ação.
Ah, você tem um ato bom e depois se arrepende daquele Isso. ato? A mesma maneira, você faz uma coisa ruim, mas imediatamente você toma consciência disso e você se arrepende. Você percebe que por ignorância ou por um impulso você fez algo ruim, imediatamente você se arrepende. Isso diminui o poder daquela negatividade. Entendi. Me fala uma coisa, certa vez eu fiz uma pergunta para um dos entrevistados sobre ascender espiritualmente, né? O que se faz para ascender espiritualmente? Então, do ponto de vista budista, para a gente avançar no caminho espiritual, nós temos que purificar nossa mente, abandonar não virtudes, abandonar estados mentais negativos como raiva, apego e assim por diante, executar muitas ações virtuosas e cultivar estados mentais positivos, virtuosos. Então, desse ponto de vista, a gente vai tendo realizações espirituais, nós vamos transformando a nossa mente, nos tornando pessoas mais serenas, mais positivas, mais amorosas, mais compassivas, e isso faz com que a gente progrida do ponto de vista espiritual. É que existe uma ideia de que para ascender a gente precisa sofrer. É esta a ideia também budista? Não, o sofrimento, ele tem boas qualidades se a gente souber olhar para ele e usar ele, mas ele em si, ele não nos ajuda, não faz a gente melhorar em si. Se você não tiver sabedoria, se você não tiver uma intenção e se você não tiver um caminho espiritual para seguir ou um objetivo definido e deliberadamente fazer isso, eu acho muito difícil que a pessoa, assim, naturalmente ela avance. Você é filósofo, não é isso? Sou formado em filosofia. Isso, e é professor de budismo. Sou professor budista. Quanto tempo você está nesta? Já tem uns 8 anos ou mais que eu sou professor budista. Me fala uma coisa, ainda voltando para o aspecto kármico. Você desencarnar, a palavra que eu vou utilizar é desencarnar. Você morreu como um homem e você, na próxima encarnação, você nasce, encarna como uma mulher. Isso existe? Você traz vestígios da outra encarnação de homem e mulher? Então, as marcas kármicas ficam na nossa mente muito sutil, mas quando a gente morre como um homem e depois renasce, por exemplo, como um ser humano que é uma mulher, é um outro karma que está amadurecendo, você renascer como mulher. Não é que você traga algum traço, a personalidade do seu eu anterior, porque a morte é a separação definitiva, é o fim de tudo aquilo, por isso que é a morte. E agora está surgindo algo novo, que tem a ver com potenciais de ações que você fez na vida passada ou nas anteriores. E aquilo amadureceu o karma de você, por exemplo, ser mulher. Então você vai ser uma mulher, se identificar como um corpo de mulher e ter sua personalidade, que tem a ver com karma. Entendi. Milo, eu tenho mais diversas perguntas aqui que ainda não fiz para você. E o programa, infelizmente, está terminando. Vamos fazer um próximo, então? Vamos, com muito prazer. Então tá bem. Então, assim, semana que vem você vai ver a segunda parte do programa sobre karma com Milo Quadros. E fique aí, porque ainda tem dica e no final tem uma mensagem também dele, tá bem? Não saia daí, já estamos de volta. Confira agora as dicas do Estrelando para você. A Escola Santista de Astrologia promove, no dia 16 de abril, atendimento de tarô, com hora marcada. No dia 29 de abril, atendimento de mapa astrológico kármico. Já no dia 7 de maio, workshop Linguagem do Corpo com Cristina Cairo. E no dia 12 de maio, a excursão para o fenômeno do algodão. Informações 13 3284 9714. O Estrelando de hoje está terminando e a mensagem fica por conta do Milo Quadros. Bom, eu queria dizer para vocês que da importância da gente prestar atenção na nossa intenção, porque é da intenção que surge o karma. Então, sempre manter uma mente pacífica, uma boa motivação, uma boa intenção e fazer todas as nossas ações com essa boa intenção. Assim a gente cria karma positivo e vai experienciar felicidade. Opa, muito obrigado, viu? Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.